O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci, afastai-vos de mim que praticai, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça. Agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Dia 29 de junho, celebra-se no mundo inteiro a liturgia soleníssima da memória dos beatíssimos apóstolos São Pedro e São Paulo. No entanto, no Brasil, por questão litúrgica, para que as pessoas possam participar com mais efetividade desta grandiosa solenidade, no Brasil se celebra no domingo, né? Amanhã é sexta-feira, sábado, domingo, nós temos assim a solenidade de São Pedro e São Paulo. Hoje, quinta-feira, estamos celebrando uma missa votiva ao preciosíssimo sangue de Cristo, porque Jesus começa a derramar o seu sangue na Santa Ceia. Padre, na ceia houve um derramamento de sangue de Jesus? Sim, um derramamento de sangue incruento. Na Santa Ceia, Jesus institui o mistério do seu corpo e do seu sangue, e há ali uma morte mística. Quando Jesus consagra o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue, ali ele já está se entregando. No fundo, ele não precisava nem morrer no Calvário, porque já tinha acontecido o maior de todos os milagres, o maior de todo aniquilamento de Deus, que foi muito mais do que morrer na cruz, se tornar alimento. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Isso não é figura, isso não é símbolo. Nós não valorizamos a Eucaristia como deveríamos valorizar. Se realmente amássemos Jesus no Santíssimo Sacramento, se realmente acreditássemos, tivéssemos fé
fé teologal, fé católica, na presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. Meus irmãos, vocês não acham que a gente viveria o maior tempo possível diante de Jesus? Jesus está nessa terra, Ele mora na terra. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos, dos séculos. Mateus 28, versículo 20. Jesus está entre nós. Profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14, diz justamente isso. Eis que uma virgem conceberás e darás o nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Jesus está conosco no barco da nossa vida. Jesus está conosco no barco da igreja. Aquele sonho profético de São João Bosco, aquela barca, aquela caravela ancorada entre duas colunas, o Santíssimo Sacramento e a Santíssima Virgem Maria, aquilo retrata para nós, aquela figura, aquele sonho profético, retrata para nós o caminho que a igreja trilha nos mares deste mundo até ancorar no porto seguro do paraíso. Enquanto ela não chega no paraíso, enquanto não finda o tempo da igreja, ela tem somente duas seguranças. O Papa só tem duas seguranças: a Divina Eucaristia e Nossa Senhora. Os bispos só têm duas seguranças: a Divina Eucaristia e Nossa Senhora. Os padres só têm duas seguranças: a Divina Eucaristia e Nossa Senhora. A tua família só tem duas seguranças: a Divina Eucaristia e Nossa Senhora. Nossa Senhora. Você, como indivíduo, como ser humano, você só tem duas seguranças: a Divina Eucaristia e Nossa Senhora. Se nós estivermos com Jesus Eucarístico e com Nossa Senhora, nada afunda o barco da nossa vida, nada, absolutamente nada, porque Deus é fiel e Ele está conosco até a consumação dos séculos. Temos que adorar com o auxílio dos santos anjos da guarda, temos que adorar com o auxílio dos santos arcanjos o preciosíssimo sangue de Jesus que está presente no sacrário. Todo sacramento na igreja tem valor por conta do preciosíssimo sangue de Cristo. O batismo nas águas, o batismo quando a gente recebe, quando a gente nasce, na verdade o poder do batismo é o poder do sangue de Cristo. O poder da missa é o sangue de Cristo. O Espírito Santo nos veio pela paixão de Cristo. Quando Deus une o homem e a mulher no sacramento do matrimônio, aquele sacramento, ele é válido pela força da paixão de Cristo que se entregou pela sua igreja. A unção dos enfermos tem o seu penhor na paixão de Cristo. A ordem sacerdotal com que o padre é ordenado, aquele diácono, aquele homem, aquele seminarista, é transformado num ministro do altar, num ministro do santuário, não um santuário construído por mãos humanas, mas um santuário muito mais excelente, porque o padre administra os tesouros do Altíssimo. Aquele momento, aquele evento, que é muito mais do que um evento humano, o evento Cristo, naquele momento o sacramento realiza pelo poder do preciosíssimo sangue de Cristo. Nós temos que tomar consciência que o sangue de Cristo não é algo virtual, não é algo do passado. O sangue de Cristo é vivo e ele é a força de todos os mártires. Todos os mártires tiveram a sua força, sua perseverança no preciosíssimo sangue de Cristo. E Ele que vai nos dar a perseverança final. Porque no Evangelho de hoje a gente ouviu: não adianta profetizar, não adianta exorcizar, não adianta fazer milagres, se nós não adorarmos o preciosíssimo sangue de Cristo. Se nós não tivermos a nossa vida banhada por esse sangue sacrossanto, vivo, santíssimo,
que é a vida da igreja. Então, meus irmãos, vamos valorizar o augusto mistério, o maior de todos os mistérios, a Santíssima Eucaristia, a Santa Missa. Valorizar cada vez mais a palavra de Deus, que é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12, mais penetrante de que uma espada de 2 gumes. O altar da adoração, o altar do sacrifício e o altar da palavra. Ancorar a nossa vida entre esses 2 altares. Aí virão os ventos, virão as chuvas, virão as tempestades, e nada e ninguém pode te abalar, porque a tua força e a tua vitória, como diz aquela música, não está baseado em dinheiro, no racionalismo, no intelectualismo, em seguro de vida. O que vale seguro de vida, sendo que ele não garante que você não vai morrer? Você pode ter o seguro de vida que você quiser, isso é só para consolar os familiares, porque ninguém consegue garantir a sua vida, por mais 10 minutos que seja. A nossa força, a nossa vitória, a nossa segurança está no altar. Quem não sabe de tudo isso que eu estou pregando, somos nós. Os demônios sabem, e diz São Tiago, além deles saberem, porque eles sabem, eles tremem diante do mistério. Somos nós que não valorizamos o mistério. Satanás sabe que a missa o esmaga, Satanás sabe que o sacerdote tem poder de expulsá-lo, ele sabe. Satanás sabe o valor da palavra, porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. O inimigo sabe onde estão os tesouros da igreja, onde estão os nossos remédios, a nossa segurança. Ele sabe, quem não sabe somos nós. Então é necessário, é urgentíssimo que as cidades espalhadas pelo Brasil, em cada cidade, principalmente as grandes cidades, que tenha pelo menos uma capela de adoração perpétua. Porque se Jesus está presente na Eucaristia, como não adorá-lo 24 horas? Ou melhor, adorar Jesus 25 horas por dia, né? Dia e noite, sem cessar, adorar o Santíssimo Sacramento, porque a adoração traz para nós a vitória. Não existe mal que resista diante do rosário recitado diante do Santíssimo Sacramento. Aprender a rezar a liturgia das horas, que é a palavra de Deus viva e eficaz naquele momento, em uníssono com toda a igreja, rezar o ofício das leituras, as laudes, a hora média, as vésperas completas, adorar, fazer vigílias de adoração pela madrugada. Isso tem o poder de afastar o mal dos ares, do nosso redor, e expulsar cada vez mais o maligno, e também formar as pessoas. É preciso formar as pessoas para a adoração, porque o centro da nossa fé católica é a adoração. Jesus está falando, nada adianta profetizar, nada adianta expulsar os demônios, nada adianta fazer milagres, se você não faz a vontade de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Qual que é a vontade do Pai? A vossa santificação. Levítico 19, versículo 2. Sede santos, como eu, o vosso Deus, sou santo. Aí a gente começa a ter sensibilidade com o próximo. Por que São Francisco curava as feridas dos leprosos? Porque Madre Teresa de Calcutá debruçava sobre os pobres? Porque São Camilo de Leles cuidava dos enfermos? Porque São Francisco Xavier cruzou os mares para evangelizar os nativos?
Por que Santa Teresinha se encerrou nas grades do Carmelo? Porque eram homens e mulheres de adoração. Eles tinham a chama viva do amor aceso neles, e todos aqueles que têm o amor a Deus, é impossível não ter o amor ao próximo. Quem ama Deus de verdade, automaticamente ama o próximo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Caritas Christe urget nos. A caridade, o amor de Cristo nos impele, nos impulsiona a cuidar bem das crianças na catequese, uma boa de uma catequese, nos impulsiona a visitar os doentes, nos impulsiona a nos formar, nos impulsiona a melhorar o nosso aspecto, nosso ambiente, porque somos seres humanos, nos impulsiona a melhorar os nossos relacionamentos com as pessoas. O amor de Cristo, a adoração do sangue vivo de Jesus na missa e na Eucaristia, acalma o nosso coração, devolve a saúde da mente, devolve a saúde emocional, devolve para você a unção que o pecado roubou. Às vezes as pessoas gostam e admiram, nossa, olha lá, que pregador maravilhoso, que pregadora maravilhosa, que cantora, que ministro de música. A gente vê a unção na pessoa, a gente percebe claramente que aquilo não é dela. Mateus 7, 29, de fato ele ensinava as multidões como quem tem autoridade, com unção, com força sobrenatural, e não como os mestres da lei. Padre, o que os mestres da lei faziam? É um monte de palavras assim, um monte de cheque sem fundo. Passava um monte, falava um monte de coisa, mas não vivia. Enquanto Jesus escolhe os fracos para confundir os fortes. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, ele escolhe os fracos para confundir os fortes. Por isso que São Paulo se gloria da sua fraqueza, para que o poder de Cristo habite nele. 2 Coríntios 12, versículo 10. A ti basta minha graça. Então, meus irmãos, se a gente se organizar melhor, se a gente realmente afastar a dissipação da nossa vida, cada um tem uma dissipação num lado, um é o excesso do futebol, o outro é o excesso de política, outro é excesso de filmes, outro é excesso de YouTube, de TikTok, Facebook, Instagram. Outro quer saber de tudo da vida dos outros, fica especulando, fica fofocando. Tem coisa na nossa vida que só vai minando a unção, a força do Espírito Santo. São Bento de Núrcia, o grande patriarca, sabia que da congregação de São Bento, acho que deu mais de, não tenho certeza, os dados específicos, mas mais de 3.000 santos para a igreja São Bento já deu. Não, 3.000 santos, não, muito mais, foram 3.000 bispos, não sei quantos papas, a ordem de São Bento. E qual que era a regra de São Bento? Ora et labora, reza e trabalha, porque quem reza bem, trabalha bem. O trabalho não sufoca, o trabalho não é uma idolatria, o trabalho não é um momento de revolta, mas o trabalho é realização também do ser humano, de forma moderada. Vamos construir a nossa casa sobre a rocha, vamos construir a nossa paróquia sobre a rocha, vamos construir as nossas capelas sobre a rocha, mas não é a rocha do granito, do mármore, do quartzito, não, é a rocha viva, que é Jesus Cristo, é o preciosíssimo sangue de Cristo, é a paixão do Cordeiro, é os santos mistérios, é o Santo Rosário, é a Santa Cruz, é o zelo, porque o zelo pela tua casa me consome, o zelo pelo teu santuário me consome, o zelo pela tua adoração me consome. João 4, 23. O Pai procura adoradores, e os verdadeiros adoradores hão de adorá-lo em espírito e em verdade. Já vou terminando, como de costume, com Nossa Senhora.
que Nossa Senhora veio fazer na terra com as suas aparições? Ela veio formar um exército de adoradores. Ela veio formar um exército de crianças pequeninas. Essas crianças pequeninas aqui, é o coração de cada um, é a humildade, é porque é na nossa fraqueza que habita a força de Cristo, é a nossa fraqueza que faz com que Nossa Senhora volva esses olhos misericordiosos a nós. Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei-nos. Sim, é a tua fraqueza que atrai o olhar de Nossa Senhora, é a tua angústia, às vezes até o teu pecado, porque ela é mãe de misericórdia. E o que ela quer fazer com você? Nossa Senhora quer fazer de nós uma cópia viva de nosso Senhor Jesus Cristo. São João Maria Vianney dizia isso: o papel de Nossa Senhora é formar Cristo em nós, formar Cristo em nós, uma autêntica vida mariana, amar Nossa Senhora, servir Nossa Senhora, ser Nossa Senhora para o próximo, e saber acolher as suas mensagens. E as suas mensagens não é desespero, as suas mensagens não é temor, as suas mensagens não é para ninguém ficar fazendo coisas absurdas, não. A mensagem de Nossa Senhora é uma mensagem de vitória, de esperança, de triunfo, mas para isso nós precisamos obedecer a nossa Mãe do Céu. João capítulo 2, versículo 5: fazei tudo o que Ele vos disser. Oração, trabalho, temos que trabalhar, fraternidade, penitência, caridade. Temos que amar o próximo, temos que servir Deus no próximo. Mateus 20, 23, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então nós temos que solidificar a nossa fé nos pilares que São Pedro e São Paulo edificaram a igreja de Cristo. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E eles foram para a oração, para a palavra, para o trabalho, para a missão, para o amor, para a fraternidade, para a misericórdia, para o serviço. Assim nós seremos uma igreja viva e jamais teremos que temer. Não tenhais medo dos homens. Mateus 10, 28, não temais aqueles que matam o corpo, não pode fazer nada com a alma. Não temais os homens, o juízo dos homens. A providência de Deus cuida de tudo. Se nós ficamos doentes, enfermos, ali tem o dedo de Deus para tirar daquela doença um bem maior. Se nós estamos sofrendo um luto, ali tem a permissão de Deus para tirar dali um bem maior. A providência de Deus, ela guia todo o curso da nossa vida. Tudo está debaixo da vontade de Deus ou da permissão de Deus. Nunca esqueça disso. Essa é a regra geral da providência. Tudo o que acontece conosco, com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, que a gente conhece, e com o mundo, com a história e com a igreja, ou está debaixo da vontade de Deus, ou está debaixo da permissão de Deus. Deus não quer o mal, mas Ele permite às vezes, muitas vezes, certas cruzes na nossa vida, para que dessas cruzes Ele tire um bem maior. Esses dias o Espírito Santo me deu uma imagem, que nossa vida, nosso sofrimento é como se fosse um automóvel, um carro, mas um carro sem gasolina, ele não te leva a lugar algum. Sofrimento é igualzinho, o sofrimento pelo sofrimento não te leva a lugar algum. Mas um carro com o tanque cheio, um bom motorista, você vai, na América pelo menos, você vai até o Canadá. Você passa ali no canal do Panamá, você vai até lá no Panamá e até no fundinho ali da Patagônia. Bom carro, com gasolina e um bom motorista, você vai longe. O carro, você já tem. É uma Ferrari.
é o teu sofrimento. Gasolina é a graça de Deus, é a oração. E um bom motorista, uma boa motorista, é Nossa Senhora. Agora você vai rezando com ela o rosário nessa viagem, daqui até a eternidade. E o céu é logo. Nós podemos chegar no céu mais rápido que a gente pensa, porque Nossa Senhora é o atalho para o céu. Um dia, uma filha espiritual perguntou ao Padre Pio: Padre, nos dê um atalho para o céu. O Padre Pio sorriu e mostrou Nossa Senhora. Ela, o coração imaculado de Maria, é o atalho para o céu. Você quer chegar lá mais rápido? Você quer as virtudes? Pureza, mansidão, alegria, sabedoria, fortaleza, perseverança? Peça a Nossa Senhora, porque ela é cheia de graças, ela é cheia de amor, de misericórdia. Não estamos celebrando aqui, quinta-feira, a liturgia de São Pedro e São Paulo, mas hoje, no mundo inteiro, se celebra São Pedro e São Paulo. Vamos honrar o sangue de Cristo e o sangue dos apóstolos, porque se não fosse esse sangue preciosíssimo de Jesus e o sangue dos apóstolos, São Pedro e São Paulo, a fé católica não teria chegado na sua vida, no nosso Brasil, na nossa história. Levantemos a bandeira da cruz, coloquemos no nosso coração o credo apostólico, organizemos a nossa vida, confiemos na providência de Deus e toma consciência desse carro, esse carro bendito que Deus te deu, que não pode ficar na garagem, porque carro na garagem estraga, perde o valor, sai fora de linha. Não, pegue o carro da tua vida, o sofrimento, enche o tanque com um bom rosário, participe da Santa Missa, receba a graça de Deus, a Eucaristia, e peça a Nossa Senhora para te conduzir, principalmente nesses tempos. Não deixe que as notícias negativas do Brasil e do mundo tire tua paz. Isso aí não é nada, só é um espirro. O que é uma terceira guerra mundial? Um espirro. O que pode ser qualquer tipo de atrocidade contra a democracia? Um espirro. Nada. O que nós temos que temer é o pecado. O que temos que temer é viver uma vida relaxada, cair na tibieza, perder a fé. É isso que a gente deve temer e tremer. O restante não. O restante está debaixo da providência de Deus. Mas e o anticristo? Será destruído pelo sopro da boca de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Nada, nem o anticristo, nem o exército vermelho, nem o dragão vermelho, nem todas as espécies de demônios pode fazer mal para uma alma que está unida a Deus, ancorada na Eucaristia e no coração imaculado de Maria. Não esqueça isso jamais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Amém.